pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Ítalo Abreu, eu sou cirurgião vascular, sou um dos cofundadores aqui do Medicine. Hoje vamos falar de uma coisa bem interessante que é método de estudo. Como você ter um estudo eficiente. A gente tem outro vídeo aqui no canal falando sobre método de prova especificamente, mas eu vou falar na época da medicina, da residência. A gente sabe que esse tempo é muito curto e eu confesso que eu não aprendi a estudar na faculdade, eu só aprendi depois da residência e meu método de estudo era muito ruim. Primeiro que eu tenho um pouco de TDAH, então às vezes eu tenho uma dificuldade de começar a estudar. Se você tem isso também, você vai se beneficiar bastante. O vídeo que a gente vai falar, que a gente tirou de uma aula bem maior que a gente tem do Medicine Skill, a gente vai falar 3 coisas bem importantes aqui que eu uso na minha prática e que eu sofria bastante porque eu fazia, por exemplo, nas vésperas de prova, um mês antes da prova, eu estava estudando de madrugada, né, 3, 2 horas da manhã até 1 hora da manhã. Isso é errado, né, porque eu via meus colegas, por exemplo, que não estudavam, não precisavam fazer isso. Eu tinha o meu sócio, né, que era ali da estadual do Ceará, e quando eu me comparava fazendo as provas com ele, eu via que eu estudava de madrugada, ele não. Mas por quê? Porque ele tinha um método de estudo mais efetivo que o meu e tinha uma produtividade muito maior. Então a primeira coisa que eu lembro que eu fazia muito errado, eu fazia os resumos muito grandes, né? 3, 4, 5 páginas, 6 páginas de resumo, às vezes até mais. E o que eu fazia era eu pegava o livro, grifava, fazia o resumo. Então isso é um erro muito grande, porque isso não é o estudo ativo. A primeira coisa que a gente fala aqui é o estudo ativo. É importante você ter um estudo ativo. Então você tem que estudar, você pode ler, você pode até grifar se você quiser, se for uma coisa ali, uma prática sua. Eu não recomendo mais que eu fazia isso, eu acho errado, porque eu grifava e eu não relembrava, eu não tinha um estudo ativo, né? Então a primeira coisa de estudo ativo, você pode fazer, por exemplo, um método chamado de método podcast, que é que você estudou, espera um tempo e você vai relembrar aquilo que você leu. Você pode relembrar com algumas horas, você pode relembrar no outro dia, mas eu recomendo que você recomende de forma espaçada. Assim como a revisão, se você estudou aquele conteúdo, você tem que relembrar aquilo de modo ativo. Seja, né, fechou o livro, vai fazer um podcast com o que você entendeu, depois você vai revisar a sua própria revisão. Você pode fazer isso em horas a cada hora, você pode fazer isso em dias espaçados. O importante é que isso seja espaçado. E se você tem um teste, um objetivo principal, você pode fazer isso em dias, a cada hora. Eu recomendo primeiro fazer essa revisão no dia e depois você estender primeiro essa revisão em horas, e depois você revisar isso em dias alternados. Então é muito importante o estudo ativo. Outra coisa, faz parte do estudo ativo fazer questões, né? É importante você fazer questões, mas fazer questões direcionadas, de forma inteligente, saber a estatística daquela questão, né? Se é difícil, fácil, como que ela vai cair na prova ali, você tem uma ideia mais ou menos ali disso. E outra coisa é você repetir essas questões, principalmente as questões que você errou. Outra coisa interessante é esses modelos, né, de perguntas e respostas de estudo ativo, por exemplo, os flashcards. Eu não estudava por isso, eu conheci isso bem depois, mas é uma coisa bem interessante. Inclusive a gente tem um canal, né, do Medicine Cards, que a gente fazia bastante flashcard, e a gente tem aí uma parte disso que ser bem interessante na medicina com a forma de estudo eficiente. Então a primeira coisa do estudo ativo, a gente fala que é ruim fazer esses grandes resumos, né, que algumas pessoas fazem, esse método de só grifar, então você tem que fazer um estudo ativo. Segunda coisa é essa repetição da revisão de forma espaçada, né? Então essas duas coisas são 2 pilares fundamentais, tanto de memorização, tanto de método de estudo para você estudar de forma mais eficiente. Dentro disso, então a gente fala um pouco de método podcast, a gente fala de flashcards e a gente fala de questões. Então, se você fizer somente isso, eu tenho certeza que você vai ter grandes resultados de forma geral na medicina. Seja você estudando para uma prova, seja você estudando para coisas para a vida, né? De forma diferente, mas quem estuda para a prova vai estudar para a vida de forma geral, mas às vezes existe um método diferente, uma memorização, um rodapé, né? Às vezes algumas provas pegam nesse sentido. Então, essas 4 coisas que a gente falou, e principalmente do método estudativo e a revisão espaçada, esses 2 pilares aí principais, eles são bem importantes e é o que faz a diferença dentro dos métodos de estudo. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Comenta aqui embaixo se você usa outro tipo de método aqui. É bem importante a gente compartilhar esse conteúdo, é assim que a gente evolui de forma geral. Então siga o perfil do Medicine, siga o perfil do Medicine Skill,
de psiquiatria, estamos criando outros canais aí bem interessantes. A gente tem um podcast, a gente tem o nosso livro que a gente fez um capítulo específico sobre método de estudo baseado em evidência com uma psicóloga fantástica, que é a Roberta. Então ficou muito bom esse capítulo, interessante, uma parte de memória, uma parte de estudo. Recomendo a leitura, com certeza. Tá, então deixa aqui o comentário com a gente. Obrigado pela atenção e siga os canais do Medicine.